vê um artista de circo em um picadeiro pode receber uma boa dose de alegria e, com ela, de saúde. Acrobatas em movimento são uma inspiração para quem saiu de casa em busca de diversão. E quem vê tanta ousadia só consegue imaginar um corpo saudável. Mas esses artistas que mantêm uma tradição cultural tão viva têm muitas vezes uma dificuldade a mais para acessar o SUS, o trabalho itinerante. Hoje a gente vai conversar sobre como o SUS recebe esse respeitável público de usuários nas portas de entrada Brasil afora. O Sala de Convidados está começando. Respeitável público, luzes, câmera, ação! O circo é a alegria, é a magia. O circo chega em lugares que não se tem equipamentos culturais, né? Como nós temos hoje tudo informatizado, quando chega o atendente ali diz assim, qual é o seu CEP? É muito difícil pra gente, porque a gente nunca tá no mesmo lugar. Os profissionais não estão preparados para receber esse tipo de população, não estão educados para isso. Eu já passei por 10 estados. Cada um tem uma maneira de trabalhar, de atender. Comigo no estúdio hoje, conversando sobre profissionais de cultura e saúde, Limachem Xerém, diretor de circo e variedades do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos e de Diversões do Estado do Rio de Janeiro. E participando aqui comigo também, Cláudio Barria Mancilha, doutor em Educação pela Universidade Federal Fluminense e pesquisador do Núcleo de Investigação, Resistência e Arte da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E participando da conversa remotamente, Lilian Gonçalves, coordenadora de Acesso e Equidade da Coordenação Geral de Saúde da Família e Comunidade da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde. E olha, eu adoro quando você participa de casa, me mandando suas perguntas, dividindo uma experiência com a gente. Você é de circo? Manda uma pergunta para cá, comenta com a gente como é que é a sua vivência. Eu recebo pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde, então não deixe de participar. Xerém, Cláudio, Lilian, que bom reunir vocês aqui para uma pauta tão... Como é que a gente vai dizer, né? Falta até palavra para dizer como é importante poder assistir a um espetáculo e voltar para casa cheio de vontade de viver, né? Xerém, eu começo com você, trazendo como uma representação desse universo do circo aqui com a gente, a importância da gente falar dessa pauta, do acesso à saúde para o profissional circense ou profissional itinerante da cultura. Bom dia. Muito importante, realmente, muito importante. A vida do circense, quem conhece a vida do dia a dia e vai ao espetáculo, você vê que é totalmente diferente. O público que entra daquela cerca para dentro, ele vê uma outra realidade, se conviver com ele no dia a dia. A criança no prédio, ele pega o bambolê e fica brincando. A criança do artista, o filho do artista, recém-nascido, ele está com meses, o pai já entra com ele aqui na mão, né, fazendo o equilíbrio. E a criança com bambolê ensaia durante o dia. É isso. É saúde e necessidade de olhar para essa população de uma forma especial, né, Xerém? Com certeza. Cláudio, o circo é foco de pesquisa sua. Eu queria que você trouxesse um pouquinho disso, dessa potência do circo e de quantos setores, no final das contas, estão ali envolvidos ou deveriam estar, né? Há uma inegável dificuldade, né, que não é só aparente, de entender, de se apropriar por parte do Estado, principalmente, né, dessa enorme complexidade que é o mundo do circo, uma complexidade e diversidade, né? São muitos modos de ser circense e cada um deles é uma trajetória longa, centenária, algumas milenares. Essa riqueza toda, ela é não só objeto, é também sujeito, né, que traz e diz, poderíamos fazer de tal forma. Repensar as políticas públicas a partir desse olhar demanda fazer um giro epistêmico, né? E o Estado, por tradição, tem uma dificuldade de fazer isso. Então, quem vem fazendo isso dentro das instâncias do poder público é
herói. É uma potência enorme. E vamos ver como é que está sendo feito, né? Lilian, olha, muito feliz de ter uma participação do Ministério da Saúde aqui. É muito bom promover esses encontros e saber também que o Ministério está interessado nessa pauta. E aí eu te pergunto, quais são os desafios que colocam essa pauta à frente de vocês e também olhar para essa pauta, de que forma a gente pode olhar para essa pauta como algo maior que a garantia da equidade, que é um dos princípios do SUS, né? Então, acho que primeiro agradecer o espaço e mostrar que o Ministério da Saúde, que o nosso governo, né, tem colocado a pauta do combate às desigualdades e da ampliação do acesso à saúde, trazendo como premissa o direito à saúde, está repercutido dentro da gestão da ministra Anísia e dentro da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, que coloca, né, o desafio que está dentro da minha coordenação de trabalhar todas as pautas de equidade, incluindo a pauta das pessoas da população circense, né? Então, assim, primeiro, a gente está eu trago um debate que é o instituído e o instituinte, né? O SUS, a Constituição Federal, foi instituída, porém, contudo, entretanto, né, todas as pautas de equidade, elas estão como pautas de políticas afirmativas, ou seja, reivindicando e colocando a necessidade das populações em situação de vulnerabilidade, pessoas e populações que têm necessidades diferentes de acesso ao Sistema Único de Saúde, como uma premissa de um olhar de cuidado e de reforçar de que essas populações têm o seu direito ao acesso à saúde na sua ampla extensão do que é direito, né? E direito à cidadania. Então, é isso que nós, quanto Ministério da Saúde, quanto Secretaria de Atenção Primária à Saúde, tem levado como um nosso sul de cuidado para a população brasileira hoje. E que bom de começar o programa assim, né? Então, vamos ver numa matéria, olha só, universalidade, integralidade e equidade. Esses são os princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde, mas quando o acesso está relacionado aos profissionais circenses e itinerantes, o desafio é maior. Uma arte milenar, uma arte mãe, que muitas vezes, através do riso, é capaz de curar multidões, que leva a cultura aos lugares mais isolados do país. A arte circense é cercada de história e de tradições, mas também carrega inúmeros desafios pela sua itinerância, entre eles o acesso à saúde. Uma contradição. Esses mesmos artistas que assumem o papel de médicos da alma, na maioria das vezes encontram barreiras ao tentar acessar os serviços básicos para se manterem saudáveis. Esses nossos profissionais, eles têm que chegar na cidade muitas vezes, né? E aí, por N motivo, às vezes uma lesão, né, numa acrobacia, ou um artista que está fazendo pré-natal, outro que está fazendo acompanhamento mais idoso de uma diabetes ou de uma outra doença qualquer, né, outra enfermidade qualquer, ele não tem muitas vezes aquele tratamento. Por quê? Porque como nós temos hoje tudo informatizado, quando chega no município, no órgão lá, ou no posto de saúde, ou no hospital, o atendente ali diz assim, qual é o seu CEP? Um entrave para mais de 20 mil pessoas no Brasil que fazem do seu trabalho a sua moradia e do mundo a sua residência. Como é que você vai dar um endereço se daqui a 3 meses você vai estar a 500 quilômetros da cidade? Né? Então, nós temos sempre que ter a nossa saúde atendida em trânsito, que a gente chama, né? O atendimento em trânsito. Marlene Querubim é empresária circense. Atua há 44 anos na profissão. Em 2016, esteve à frente, junto com a Funarte, da campanha que garantiu a identificação de itinerância no Cartão Nacional de Saúde. A gente abriu um diálogo com o Ministério, a gente teve acesso, a gente lutou muito, né? Fizemos uma escuta do Brasil de norte a sul com os agentes, fizemos uma campanha. Mas apesar da política ter sido efetivada em 2021, a comunidade circense revela que, na prática, ainda existem muitas fragilidades que impedem o acesso ou a continuidade dos atendimentos.
Islane Xerém é enfermeira e palhaça. Atua de forma fixa com o pai e a irmã no coletivo Sem Ribalta, no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. O pré-natal de mulheres circenses itinerantes no SUS foi objeto de estudo do seu trabalho de conclusão de curso. Falei, cara, como é que eu posso juntar essas duas coisas, né? E aí foi isso, eu pensei nessa parte da itinerância e do pré-natal que me interessava. E como é um processo contínuo e elas são itinerantes, me veio esse questionamento de como é que seria esse processo, né, de continuidade do pré-natal, como elas eram tratadas, porque essa população ainda hoje é muito marginalizada, né? Islane comentou que poucos são os recortes de pesquisa na área da saúde para a população circense. No estudo, avaliou dentro do município do Rio de Janeiro se as entrevistadas cumpriam o mínimo de 6 consultas de pré-natal e a forma como eram atendidas. A maioria conseguiu esse mínimo, mas a assistência que elas tiveram do pré-natal, que é, né, atividades educativas, saber sobre as leis, direitos, maternidade de referência, tudo isso que engloba, a maioria não teve, né? Então foi basicamente isso, assim, a gente teve esse mínimo de 6 consultas, mas, né, os profissionais não estão preparados para receber esse tipo de população, não estão educados para isso, então acho que falta educação e saúde para isso. E por falar em educação, a irmã da Islane, que é pesquisadora circense, comenta que esse é outro direito básico garantido por lei que essa população tem dificuldade de acessar. Ainda tem relatos de que alguns circenses chegam à cidade, solicitam para que o filho frequente aquela escola e às vezes algumas diretoras dizem que não tem espaço, que não pode, que ele não vai acompanhar. E assim, isso já está previsto em lei. Entre dificuldades de acesso à saúde, educação, água, luz, alvará de funcionamento e inclusão em políticas de fomento à cultura, ela revela que, atualmente, a principal luta da comunidade junto à Funarte e ao IFAM é para que o circo seja reconhecido como patrimônio imaterial, de forma que o Estado consiga compreender as suas particularidades na garantia dos direitos básicos. Você precisa fazer o Estado entender que forma é essa de se viver o mundo, né? E que muitas vezes o Estado não consegue compreender. Então, a gente tem um problema de política pública mesmo. O circo chega em lugares que não se tem equipamentos culturais, né? Muitos lugares ainda no Brasil não tem um museu, não tem um teatro, não tem nenhum tipo de equipamento cultural que dê acesso à cultura àquela comunidade. E se você for olhar perto de outras linguagens artísticas, né, das artes cênicas, ele ainda é muito negligenciado. Ele sempre está ali nas bordas do Estado, ele sempre está fugindo, ele nunca está sendo atendido, né? E aí, já mandou sua pergunta, seu comentário? Estou esperando a sua participação aqui com a gente, hein? Para quem está em casa e não sabe, né, Xerém, são suas filhas, né? Você entrou para o circo através do Carequinha e, de certa forma, trouxe suas filhas juntas. Eu contei uma história para o produtor, linda. Cristóvão Paiva, nosso produtor. Pois é, é muito... Eu era criança, morava na roça, casa de Itaipá, casa de pau a pique. E eu tinha 7 anos, estudava numa única escolinha que tinha lá. E eu saía da escola e corria em casa, estudava de manhã, vestia só o shortinho, de pé no chão, pelaquela estradinha dos animais, voltava para a escola, que tinha uma TV, a única TV lá na roça, né, preto e branco naquela época, e ficava sentadinho lá, olhando quem? O Circo do Carequinha, em 1960 e pouco. Então eu assistia o Carequinha, fazia aqueles cambalhotas, caía com o chapéu na mão, era lindo. E aí a vida foi me levando, e eu me tornei adulto e vim trabalhar em teatro, trabalhar em circo, enfim, encontrei o Carequinha e contratei para um evento que a gente fazia show criança. E ele começou a ser atração, me convidou, eu fui ser apresentador do espetáculo dele. E aí vem as filhas, né? Primeiro a Sluchen, que virou equilibrista. E a Islane era muito pequenininha, tinha 5 anos, ficava correndo, atrapalhando o show. O Carequinha virou e falou assim, olha aqui, a partir de hoje você vai ser a palhaça Carequita, tá entendendo? Colocou uma careca na cabeça dela, como fizeram anteriormente, há anos e anos, quando ele tinha 5 anos, lá em Caratinga, que o padrasto colocou a careca na cabeça dele e falou, a partir de hoje você vai ser o palhaço Carequinha. Tá certo!
certo ou não tá? E assim elas É estão maravilhoso lá, né? porque elas estão levando a tradição, né, pela vivência, mas também pelas pesquisas que elas fazem, né? Sim, Porque é muito importante, né, Cláudia, trazer isso para um registro, para quem está fora desse universo, né? E você, no caso, conhece bem essa história de busca por direitos sociais, né? Queria trazer um pouco isso, começa ali pelos anos 90, me corrija se eu estiver errada, mas que até hoje é uma população invisibilizada, né? A busca dos direitos sociais, né? Eu acabei entrando nessa rota do circo, né? Nessa convergência a partir de uma herança muito potente, que na época nem era entendida como herança, mas é uma herança do circo, direto, uma relação, que é o encontro do circo com a educação popular, com os movimentos por direitos, com os animadores culturais, enfim. E quem fez o entrelaço desse encontro, né, foram as crianças que estavam nas ruas de Copacabana, do centro do Rio de Janeiro. A demanda veio por ali, então foi tudo se emaranhando e a gente entrou em relação com o circo de forma intensa, profunda, apaixonou nunca mais, né? A gente foi com o circo, não conseguiu mais deslocar. E daí tem várias formas de se ser circense. Isso é uma dificuldade enorme de entender e aparece de várias maneiras. Quando vem edital, quando vem política pública, entender como é essa diversidade, esses modos de ser circense. O circo família, né? O circo grande, o circo médio, o circo pequeno, o circo de pano de roda, o circo de escola de circo, né? O circo social, que é de onde eu venho, né? Daí entra essa pesquisa, né? Na verdade, há uma relação íntima, não são coisas separadas. Difícil pesquisar sem estar ali dentro também, né? Me parece que os pesquisadores, no geral, em algum momento, tiveram um circo tomando conta das vidas, né? Tem. A gente chama de... Nós somos acrobatas mentais, né? Somos circenses, mas agora... Aí tem a Alice Viveiro de Castro, tem a Hermínia Silva, que é uma grande historiadora de família circense, né? Ela é de família circense. Enfim, sim, a Sula tem um monte de gente que está envolvido nesse processo, mas que tem uma relação. Isso traz mudanças para o modo da pesquisa, sabe? Meio que não tem como você reproduzir aquela lógica do afastamento, sabe? Que não existe, né? Do objeto de pesquisa e o sujeito pesquisador, na verdade. Sim. Estamos falando de... Eu peguei aqui. Estamos falando de sujeitos que se encontram e produzem conhecimento. Isso no circo é muito potente e isso é uma das bases da educação popular. Por isso que esse entrelaço foi tão frutífero, né? E vamos continuar falando disso, mas eu queria trazer um desafio aqui para a Lilian. Lilian, o Brasil tem mais de 5 mil, bem mais do que 5 mil municípios. É a atenção básica que chega através das prefeituras e como a gente vai observar, esse acesso à atenção básica vai variar muito de acordo com o orçamento dos municípios, com a capacidade mesmo estrutural da cidade. E o Ministério da Saúde é esse grande organizador e que pode, de alguma maneira, equiparar dentro do possível aí esse acesso. Como é que se dá hoje a integração desse sistema para que um profissional de circo que faz hoje um espetáculo no Rio Grande do Sul possa daqui a pouco estar no Nordeste continuando um tratamento, um acompanhamento? Como é que isso se dá hoje e qual é a perspectiva do Ministério de aprimoramento disso? Então, Yasmine, o tema central, né, é acesso, né? Então, garantir acesso com equidade. Hoje, como você bem disse, nós da atenção primária, nós estamos em mais de 5.162 municípios do Brasil inteiro, né? Somos nós a porta de entrada da atenção primária ao acesso à saúde para dar continuidade ao cuidado integral para os outros níveis de atenção à saúde, né? Hoje o desafio, né, que a gente tem e que é isso, né, com a nossa retomada de gestão e de comando do Ministério da Saúde junto aos municípios como norteador e orientador de política pública, a gente tem tentado fortalecer a lógica de território,
né, de entender que cada unidade tem o seu território e que dentro desse seu território tem vários equipamentos e dentre elas os equipamentos de circo, né, que são essas pessoas que estão em trânsito. Então, e ao entender isso, que é a premissa do território, há uma, como é que se diz, se desvirtua-se o conceito de território e territorialidade, porque a gente tem dentro da nossa política de atenção básica algo que diz que nós somos responsáveis por uma área distrita, que é delimitado por endereços, para nos ajudar na identificação da potencialidade desse território, dos problemas de saúde desse território, para que a gente possa fazer um planejamento de saúde. Porém, contudo, entretanto, isso não é premissa de negação de acesso. Isso é uma forma de orientação, de organização do serviço. Então, hoje, há um entendimento deturpado de muitos trabalhadores e trabalhadoras e alguns gestores que negam o acesso a partir já do acolhimento das pessoas ao serviço de saúde solicitando endereço, né? Então, o nosso sistema de informação, hoje, na atenção básica, que é o ESUS-AB, não há nenhuma prerrogativa de que no nosso sistema de informação a gente não consegue colocar o nome das pessoas sem um endereço. Com endereço, só com endereço. É uma premissa para eu dar continuidade ao cadastro e dar continuidade ao atendimento. Ou se colocar o endereço de uma outra... Não há necessidade de CPF, que foi a mesma questão que as pessoas em situação de rua também colocam, né, que tem dificuldade de atendimento por conta disso. Ou mesmo colocar o endereço de um outro lugar, né? Fala, Xerém. Eu gostaria de falar, Lília, é o seguinte... Em outros governos, não me lembro se era desse mesmo governo, foi criado, né, como todo brasileiro tem direito ao cartão do SUS. Foi criado um atrelamento dos circenses, como os ciganos, os artistas de ruas, para um atendimento. Isso foi feito e foi divulgado, teve uma ampla divulgação na época. Porém, essa divulgação... ampla, entre aspas, né? Porque não chegou até o povo que necessita, que é o circense. Por eles viverem, né, em lonas, como eu disse aqui no começo, eles têm um mundo deles dentro daquela cerca onde está o circo. Eu falo aqui do circo pequeno, porque ir a um shopping center e assistir um circo é uma outra realidade. Você ir, como eu tenho feito, através do satélite do Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro, indo nas comunidades do Rio de Janeiro, nos bairros como nós temos aqui, Campo Grande, e, enfim, outros bairros, eles estão dentro de uma comunidade onde são controladas por pessoal do tráfico, pessoal da milícia, enfim, eles não saem muito daquele mundo deles. Então, era importante que voltasse essa ampla divulgação para que chegue. Eu faço reunião no satélite todos os meses, toda última terça-feira de cada mês eu faço uma reunião e a gente senta e conversa. De 20 circenses na sala, 2 conhecem esse cartão. Então é importante que a divulgação seja ampla, chegar a informação, criar e fazer que essa divulgação chegue até quem necessita. Lilian, antes de eu passar para você, eu vou passar para o Cláudio, que também quer fazer uma colocação, que a gente já joga tudo para a Lilian antes de fechar o bloco. Que está ligado, assim, um pouco à trajetória, à história desse processo, né? A gente participou, em 2014, né, com o Ministério da Saúde, de uma iniciativa articulada junto à sociedade civil, né, junto à classe circense, que é um programa que a gente chamava Receba o Circo de Braços Abertos, o circo faz bem à saúde. Nós fizemos oficinas. Então, por que eu estou trazendo isso? Não é para contar caos, mas para dizer, tem um elemento aí sem o qual não tem como mudar isso. Porque não é uma questão do organograma do programa que é usado, e já foi, porque era antigamente... Se você não colocava o CEP, não avançava, né? E aí na cidade, eu descobri isso trabalhando com crianças em situação de rua, porque o pessoal sensibilizado colocava lá o endereço do banco da esquina antes de subir na favela. Porque nem o pessoal da favela tinha acesso, podia
dar seu endereço, muito menos a garotada que estava na rua, né? Isso foi superado, mas há uma concepção, há um senso comum, sabe, que desconfia, né? Bota morador de rua, vulgo mendigo, cigano, vulgo ladrão, circense, vulgo melhor nem falar, sabe? Bota tudo no mesmo pacote de uma coisa para se desconfiar. E aí não consegue desenvolver, porque há um desconhecimento. Como você rompe isso? Com programas de educação popular que coloquem essa galera para dialogar. Que foi o que foi feito em 2014, a gente lembra que foi para Santa Catarina, juntou circense, cigano, profissionais de saúde, da atenção básica. Só para fechar com um depoimento, uma fala, que nunca mais saiu da minha cabeça, que eu achei incrível, o grau da necessidade desse diálogo. No meio, para o final da oficina, uma servidora, né, de uma unidade básica de saúde, falou, olha, a gente faz o que pode ali quando eu recebo e tal, mas como eu ia saber que esse circense tem família? Pensa. Então, é isso, o desconhecimento é tamanho. Gente. Que se você não cria instâncias para esse diálogo, e se uma pessoa não tiver uma família, é aí que o Estado tem que entrar, né? Se porventura uma pessoa não tem uma família mais... Deixa eu só passar para a Lilian, que a gente precisa fazer um intervalo, e queria ouvir a Lilian antes de fechar esse bloco, depois a gente passa para você. Então, Cláudio, eu sou cria da Educação Popular em Saúde, faço parte do movimento da Educação Popular, e todas as tentativas, né, 2014 a gente pegou o finalzinho ainda da extinta CEGEP, que era a Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, que era responsável pelas políticas de equidade, né, e que tinha como metodologia a Educação Popular em Saúde na acolhida das necessidades e nas discussões dentro dos territórios, trazendo esse processo de reflexão, ação, reflexão para as políticas públicas, né? Hoje o desafio, né, que eu tenho, e que é isso, para dizer que dentro do marco legal não há nenhuma premissa de negativa de acesso, porém, contudo, entretanto, novamente, eu coloco aqui, há sim essa perpetuação da invisibilização das diferentes formas de viver e transitar no território brasileiro, né? Então, assim, o que hoje a gente tem que enfrentar, e a gente, eu quanto coordenadora, Ministério da Saúde, governo Lula, é justamente trazer à luz as populações, os movimentos populares para dentro da gestão do Sistema Único de Saúde, para de novo restabelecer essa interlocução e esse diálogo, para que a gente possa fazer esses enfrentamentos dentro dos serviços com os trabalhadores e trabalhadoras. Olha, veja bem, com os trabalhadores e trabalhadoras. Hoje a gente precisa construir o que a gente fala, que a gente já fala dentro da discussão da necessidade da educação permanente para os trabalhadores e trabalhadoras, que é esse quadrilátero, assim, que tem que estar nessa discussão, a gestão, o movimento social, os movimentos populares, os trabalhadores e trabalhadoras e a academia, que por isso a importância do Cláudio aqui nessa nossa roda, porque a gente precisa discutir isso de uma forma em roda, horizontalizada, aonde a gente consiga colocar nossos saberes em compartilhamento e poder sim, nutrir e fazer uma política pública que faça sentido para as pessoas. Então, assim, hoje é esse o desafio como área técnica, porém, eu sou uma área técnica política, eu estou num cargo de gestão, com compromisso com o meu governo, compromisso com a minha ministra e compromisso com o meu secretário. Então, assim, trazendo toda essa bagagem de onde o meu corpo já transitou, ou seja, o grande desafio, que nem um grande amigo e referência da educação popular em saúde para mim na atualidade, que é Oswaldo Bonetti, que fala o desafio de ter o pé fora e o pé dentro. Né? Então, é o pé fora dentro do movimento social, do movimento popular, do qual eu fui forjada nesses anos, e hoje ocupando esse espaço com uma baita de uma responsabilidade de conseguir trazer à luz a articulação entre os movimentos, entre as necessidades das pessoas e das populações para dentro do Ministério da Saúde.
Bom encerrar esse primeiro bloco assim. No próximo bloco a gente vai levar você para o circo. Então não sai daí, a gente volta já. A Sala de Convidados está de volta conversando sobre profissionais de cultura e saúde. Comigo no estúdio para essa conversa, Limanchen Xerém, diretor de circo e variedades do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro. E também comigo aqui no estúdio, Cláudio Barria Mancilha, doutor em Educação pela Universidade Federal Fluminense e pesquisador do Núcleo de Investigação, Resistência e Arte da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E participando da nossa conversa remotamente, Lilian Gonçalves, coordenadora de Acesso e Equidade da Coordenação Geral de Saúde da Família e Comunidade da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde. E a gente tem algumas participações aqui da audiência, já vamos contemplar. Se você ainda não participou, encaminha para a gente, para aquecer aqui essa nossa conversa. Manda pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. A nossa equipe de reportagem acompanhou um dia de espetáculo do Circo Vostok, montado atualmente no Rio de Janeiro. A repórter Juliana Duarte conversou com um casal de artistas sobre suas experiências nas portas de entrada do SUS, Brasil afora. Senhoras e senhores, respeitável público, meninos e meninas, luzes, câmera, ação! O circo é a alegria, é a magia, tanto para adulto, tanto para criança. O circo hoje representa a mãe das artes circenses. Então, você vem aqui dentro, você tem um sonho encantado, vamos falar assim. Quem é adulto volta a ser criança, onde os sonhos retornam. Você sai daqui reinventado, com mais esperança, com mais amor, com mais vontade de viver. A gente se apresenta 2 horas por show e entrega 100% para todas as pessoas, tanto aquelas que estão na lateral, estão na central, não, é igualdade. A gente se apresenta para todo mundo. Para Roberto Robatini, bom seria se essa igualdade também se refletisse no acesso dos artistas circenses itinerantes aos serviços de saúde. Com 26 anos, ele é da 5ª geração de circenses da família. Atualmente roda no Globo da Morte e revela que num país continental, como um bom itinerante, muitas são as diferenças no atendimento de região para região. Apesar de ser o mesmo sistema, o mesmo padrão, eu já passei por 10 estados. Cada um tem uma maneira de trabalhar, de atender, porque é mais pessoa para pessoa. Ele comenta que já precisou de atendimento de emergência no Rio de Janeiro depois de uma queda no Globo da Morte, mas que enfrentou desafios na espera. Cheguei lá, sou do circo, acidente do Globo da Morte, preciso saber, né? Às vezes é um raio-x, é uma pancada, é um corte. E aí eles falam só que tem que esperar. Acabou que ficou 4, 5 horas, passou a dor, aí vamos embora. Em contrapartida, em Mato Grosso do Sul e em São José dos Campos, já recebeu trabalhadores da saúde no próprio circo para avaliar as condições físicas dos artistas e as cadernetas de vacinação. Tem lugares que a gente, sem saber, chegam perguntando sobre as vacinas, como está cada artista. Regiões já Isso, já. De algum agente de saúde ia com vocês? Ir até o local onde está o circo, marcar, falar, vai vir o pessoal do hospital aqui para ver a carteirinha de cada um, colocar as vacinas em dias, até porque eles sabem que vocês são itinerantes e às vezes não tem aquele tempo ou aquele lugar para ir ser atendido corretamente. Atendimento esse que já foi negado a Charlene Torres, esposa do Roberto. O motivo? A falta de um endereço fixo. Te deixam de lado, entendeu? Por você não ter endereço fixo. Tipo assim, é um estranho, como se fosse um estranho e não tivesse o mesmo valor de quem mora ali. Charlene comenta que aos 17 anos sofreu um acidente grave quando fazia um número de tecido, mas que na ocasião teve um bom acesso ao Sistema Único de Saúde. Na hora do espetáculo eu caí de 9 metros de altura no show. O circo foi muito bem recebido. Nesse momento eu tive sorte. Foi no Rio Grande do Sul. Lá o atendimento é muito bom. Ela teve que passar por uma cirurgia complicada, com 5% de chance
de sucesso. O resultado foi positivo, mas ela destaca que nunca teve um acompanhamento depois da cirurgia. Não, eu nunca fiz um acompanhamento depois disso. Eu me recuperei, né, medicação e tal, por conta, mas eu nunca fiz nenhum acompanhamento. Até porque é muito difícil pra gente, porque a gente nunca tá no mesmo lugar. E os exames de rotina, nem tenta fazer. A gente tenta quando a gente fica sabendo, naquele lugar é bem atendido, tem facilidade para fazer, porque muitas vezes não tem. Para Charlene e Roberto, a falta de esclarecimento dos profissionais de saúde sobre a profissão circense atrapalha a garantia do acesso ao SUS, fundamental diante de uma profissão que muitas vezes vem acompanhada de riscos e que precisa de respostas rápidas. A gente tem que chegar lá e ser tratado normalmente, vamos falar assim. O mesmo atendimento para mim tem que ser para você, tem que ser para ele. Você tem que chegar, já ter aquela resposta imediata para não passar aquele tempo de espera, pelo menos para mostrar que alguém está se importando com você, porque a gente está trabalhando em prol de outras pessoas, da cultura e tudo mais. Então a gente no outro dia tem que estar lá 100% para apresentar. Então se a gente fica nessa dependência de, vamos agendar, não chega lá, não tem aquele feedback na hora, então a gente, às vezes a maioria nem vai. E aí fica trabalhando com lesão. Mas é porque é um trabalho que todo dia a gente está correndo risco de vida e de acontecer qualquer tipo de acidente. Por mais que a gente prepare tudo para poder não acontecer, todo dia a gente está ali e pode acontecer. E olha só, a gente vai contemplar agora a participação da audiência. Muito obrigada para você que está participando em casa. Olha só, Roberto Silva, Betinho, beijo grande para você. Mandou aqui um comentário. A vida itinerante é o maior expoente de integração de um povo com seu território. O cidadão itinerante é a amálgama viva da integração de um país. E a Dani Araújo encaminhou uma pergunta para você, Cláudio. Ela fala assim, faltam políticas de saúde para os circenses e povos nômades ou falta cumprir a legislação? Como podemos fazer garantir esse direito? Um beijo para a Dani. E um beijo para a Violeta, pequena circense, está fazendo lá no Anônimos. Então, é um pouco que a gente vinha refletindo, né? Estava nesse diálogo justo antes. Mudanças, né, na implementação de uma política pública, lamentavelmente, não se baixam por decreto, né? A lei está ali e não basta dizer, é só cumprir a lei. É uma mudança de cultura também, né, É uma mudança de cultura. Mais ainda num país como esse, que eu acho que é o único onde tem lei que pega, lei que não pega. É uma coisa muito... Lei que é constitucional, lei que é inconstitucional. Isso, ainda tem né? isso, né? A gente fazendo leis contra a Constituição, enfim, é complicado. Tem uma cultura. E como você muda uma cultura? Aí entramos numa outra, porque você não muda uma cultura sem mexer no âmago, né, do que dá sentido às relações entre as pessoas, sabe? Uma cultura no sentido mais amplo, mais ainda, estamos falando de circo, né? Aí não, tem que levar a cultura, como se a cultura estivesse com uns e não com outros. O circo é cultura, produz cultura. Como você vai implementar uma mudança cultural sem contemplar, sem ouvir, sem ser a partir daqueles que são sujeitos dessa ação, né? Então, a gente precisa não sem só a vivência, capacitar. Né, sem a vivência, né? Sem a vivência. Só quem vive, né? Sem uma construção dialógica. Por isso que a gente volta à importância desse entrelaço, né? Que já tem, aliás, que uma potência, já é uma coisa que o Brasil exportou para o mundo todo, né? O circo social, que foi essa relação entre circo e educação popular, que nasce aqui e que está no mundo inteiro hoje em dia, né? Agora, para pensar política pública, quer dizer, para implementar essas mudanças, você não pode fazer isso sem trazer esse aprendizado de volta, sem criar instâncias que permitam... Porque, às vezes, se a gente pensa meio que nessa lógica dura da capacitação, da reciclagem, do recurso humano, sabe? Não dá conta nem de longe, porque não é questão de não saber que botão apertar ou que lei tem que cumprir, né?
É você estar em relação com o outro e entender como, nesse contexto, essa lei significa, de fato, uma relação diferente. Né? E aí você precisa capacitar todo mundo, quer dizer, um processo de formação dialógica é outra coisa. Não só os profissionais, mas também os circenses. Sim. Porque você não vai lutar pelo seu direito, nem pressionar, nem ir lá buscar o seu direito se você não tem noção de que ele existe, né? De como isso funciona. Porque, claro, a gente tem uma desconfiança, porque já tomou porta fechada na cara tantas vezes que quando você toma na terceira já não quer mais ir, né? Já não quer mais ir em busca daquilo que é seu. Então, esse processo, retomar esse processo de construção a partir dessa relação educação popular, saúde, cultura, no circo, é uma chave. Quer comentar, Xerém? É verdade, é isso mesmo. Por quê? É como se criar editais, né, para a participação. O gestor lá, o secretário de Estado, o secretário municipal, ele faz da maneira que ele acha e que o teatro faz, mesmo que ele faz para o teatro, faz para o cinema, ele quer fazer para o circo. É uma diferença muito grande. Então tem que ouvir como vive, o que faz, o que atende a necessidade do circense. Entendeu? Foi um desastre, desculpe aí o secretário de Estado, do município, foi um desastre o que aconteceu aí na Lei Aldir Blanc, o que aconteceu para esses artistas, entendeu? Foi a pandemia, que foi uma tragédia em dobro, né? Você cria um edital, para atender emergencialmente, aí você coloca um monte de regras que aquela pessoa quem mais precisa não está preparada para cumprir isso, entendeu? Exato. Agora, vamos supor, te dei 50 mil para você na pandemia. Aí, na necessidade, preso, como eu disse no começo aqui, dentro de um mundo que é a cerca do circo, eu tinha que comer. Eu tinha que levar meu filho para tomar uma injeção, fazer alguma coisa. Aí eu usei esse dinheiro para isso. Ah, não, mas esse dinheiro eu tinha que pintar o ferro do circo. Você desviou. Mas como é que eu vou pintar o circo se eu não posso colocar minha arte em prática? É tudo muito... Mas eu queria voltar para, se me permite, para a Lília, a respeito do cartão do SUS, Lília. Acho que precisamos realmente implementar, divulgar e fazer chegar até quem necessita realmente, né? O cartão do SUS para todo mundo, O Brasil todo mundo usa o cartão do SUS, certo. Foi feita, como eu disse no começo, atrelada aos artistas circenses, aos ciganos, artistas de rua, mas precisamos divulgar isso. Eu gostaria, inclusive, que tivesse, como na minha reunião no satélite, que participasse alguém do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, para saber da realidade, porque não adianta também você divulgar para o circense e também não passar para quem atende o circense. Né? Fazendo convite aí ao vivo para representantes do Ministério da Saúde. Ele falou que agora, sabe, da pessoa... porque não sabia que tinha família. E, gente, pelo amor de Deus, hein? Vamos parar para pensar, né? Lília, eu vou te pedir para responder a colocação do Xerém. Depois eu tenho uma pergunta aqui da audiência que eu acho que vale para vocês três responderem. Então, com relação ao convite da minha ida, se for eu, ou vai ter alguma das minhas assessoras técnicas que estão alinhadas com o que eu estou colocando aqui, com certeza iremos vamos dar auxílio e informações sobre a construção desse direito, que é o direito ao cartão do SUS. Então, como eu já havia dito nos bastidores, o cartão do SUS, todas as pessoas têm acesso a ele a partir que entram numa unidade básica de saúde. Colocam o seu nome, seu CPF se tiverem, seu endereço se tiverem. Não define não ter o CEP ou não ter o CPF, a negativa de não ter acesso à saúde, muito menos ao cartão do SUS. Então, essa é uma orientação que, inclusive, está sendo reforçada, né, e, na realidade, orientada para os gestores e para os profissionais de saúde no Brasil inteiro. Outra coisa que é importante, né, a gente colocar, que assim, a gente está
trazendo a pauta, né, trazendo a educação popular como uma potência articuladora, né, de acolhida das necessidades e trazendo os processos de reflexão para a política pública de uma forma dialógica, né, de uma construção compartilhada e da percepção dos sentidos a partir da subjetividade das pessoas, trazendo isso para o concreto da construção da política pública. A gente também precisa dizer que a própria arte e cultura, ela está inserida dentro do contexto da saúde, num contexto da lógica da promoção à saúde, ou seja, a construção de espaços saudáveis, aonde o espaço há acesso à arte e cultura, faz com que o nosso povo, né, consiga ter acesso à subjetividade, às suas subjetividades, às suas sensibilidades e à produção de reflexão e de questionamentos para o mundo. Não é à toa que nos últimos anos o Ministério da Cultura foi destituído, a cultura foi destruída e destroçada no país, né? Cabe ressaltar que hoje nós temos uma ministra da Cultura, Margarete Menezes, que é a base da cultura popular também nesse país, né? Que tem trago também como propostas a construção de comitês de cultura no país inteiro, que dialoga estritamente, não, amplamente com o campo da saúde, né? Então, assim, a arte circense, né, ela também nos auxilia também como promotor de saúde para dentro da sua comunidade circense, né? São promotores de saúde, de cuidado, desde que nós, como campo da saúde, nós precisamos sim nos aproximar para que a gente possa construir juntos essa articulação de promoção da saúde para toda a população como arte e cultura e para dentro da população circense com relação à vacinação, à necessidade de acompanhamento pré-natal, a necessidade da continuidade das consultas das crianças e dos adolescentes, das pessoas idosas que também estão dentro da comunidade circense. Então, assim, o nosso desafio é isso, assim, nosso desafio é esse, é a construção da política pública junto com sujeitos que estão protagonizando as suas necessidades, né? Então, eu tenho agora já ouvi isso de muitos movimentos, assim, nada de nós sem nós, né? Então, não tem como construir uma política de promoção de equidade que cuide das pessoas circense, da população circense, da população em situação de rua, sem que eu escute essas populações. Eu preciso escutá-las. Então, a gente está num momento de rearticulação, de abertura ao diálogo, de capilarização dessas necessidades para que a gente comece a efetivar a política pública que faça sentido para as pessoas, né? De que elas se sintam cuidadas. Isso é uma fala do nosso presidente Lula, que eu vim para cuidar do povo. E todos os seus ministérios, suas secretarias têm esse desafio de cuidar do povo. E esse é o desafio que está colocado também para a gente aqui no âmbito da coordenação de acesso à equidade da Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Deixa eu passar aqui para vocês, primeiro trazer mais um comentário aqui da nossa audiência. A gente está caminhando para o final do programa, quero ainda fazer uma rodada com vocês, já trazendo aqui o comentário do Rodinei. Rodinei, que bom receber você aqui. Profissionais de cultura são imprescindíveis, nos ajudam a manter sãos mentalmente. Ter a garantia de atendimento à saúde é o mínimo para o tanto de alegria que produzem por todos nós. Obrigada pela sua participação, Rodinei. Beijo grande para você. E a Aurora também encaminhou uma pergunta que eu queria distribuir entre vocês, porque eu acho que ela vai um pouquinho para cada um. E aí já te convido a refletir e trazer o que você quer colocar. Xerém, a Aurora coloca o seguinte: como acolher e instruir os profissionais de arte com menos recursos a participar de seus direitos à saúde e aos editais de fomento à cultura? E aí no final ela joga uma questão também que eu acho que fica para Lilian. A saúde precisa dar as mãos para a arte? E aí já perguntando como, né? Fala, Xerém. Eu ia fazer justamente esse casamento. Essa pergunta vem de encontro. Você falou da ministra, maravilhosa. Nós estivemos juntos lá no lançamento da retomada cultural aqui no Rio de Janeiro. E eu acho que o casamento da cultura junto com a saúde seria ótimo. Eu ia dar uma sugestão agora que eu acho que isso é muito pertinente. Por exemplo, eu já recebi em minha casa
uma equipe da Clínica da Família. Né? Eu tenho CEP, tenho minha casa e tal. Por que não fazermos isso, uma equipe visitando os circos na sua cidade? Como né? o profissional falou ali na segunda matéria, né? Que em algum determinado município ele conseguiu ver isso acontecer. Então, né? acho que é muito legal. Por exemplo, lógico que o Ministério da Saúde, né, está à frente e está distribuindo isso para os estados, para os municípios. E aí acontece essa visita e fazemos tipo fosse um censo. Né? Nessa pandemia, todo mundo ficou apavorado. Onde ajudar? Como ajudar? Aí a Funarte ligou, a Secretaria do Estado ligou, onde estão os circenses? Aí começamos a levantar. Então, se a gente tem esse censo, tem esse casamento, maravilha. Olha, no município tal tem um circo tal, no estado tal tem um circo tal. Então, você ajuda. É um casamento perfeito. Tá aí. Lilian, quer comentar? Claro. Como eu disse, né? Como nós trabalhamos a lógica de território, as visitas em loco para reconhecimento de território, isso está colocado como processo de trabalho. Né? Então, assim, a questão toda é isso, assim, nós, quanto Ministério da Saúde, nós somos indutores de políticas públicas, definimos e orientamos, mas os executores das políticas públicas não são nem os estados, são os municípios. Né? Então, hoje, o nosso desafio, né, junto à gestão municipal, é justamente a gente começar, e também da mesma forma que a gente está se rearticulando com os movimentos populares e os movimentos sociais, nós também estamos nos rearticulando com a estrutura gestora interfederativa do Sistema Único de Saúde, né? Porque, assim, antes, é que nem o presidente Lula falava que, assim, antes era uma gestão de conflito com os estados e municípios. Hoje nós temos o desafio de que nós estamos junto aos estados e municípios. Nós estamos nos rearticulando justamente para que a gente comece como é que se diz? A horizontalizar as informações, como eu bem falei no início, ou seja, a gestão, a participação, a academia, os trabalhadores e trabalhadoras construindo essa roda e essa articulação e diálogo, para que isso que está instituído no seu papel, que está colocado na PNAB, que a PNAB é a Política Nacional da Atenção Básica, da necessidade da gente entender os territórios, da gente fazer um diagnóstico do território, para a gente planejar as ações de cuidado em saúde nesse território. A gente precisa fazer isso com esses quatro atores, né? A gente precisa dialogar dessa forma, porque se não for assim, vai ter essa disparidade que alguns municípios aplicam essa lógica de território, fazendo as visitas de loco, identificando quais são as populações que estão em uma situação de vulnerabilidade, que precisam de um cuidado diferenciado dentro do serviço de saúde, garantindo o acesso, né? Se a gente não conseguir identificar isso dentro do território, a gente não consegue fazer esse enfrentamento, sabe? Então, a gente precisa desse diálogo e rearticulação que inclui também os nossos gestores. E pensar também quando a gente for eleger os seus gestores municipais, olhar para esses gestores e verificar se eles fazem um diálogo com a sociedade, porque senão não adianta, né? E isso é uma política para longo prazo. Quero trazer uma última participação aqui da audiência, do Robertinho Silva, que encaminhou de novo para a gente pelo WhatsApp. Ele fala uma coisa que eu acho importante para a gente fechar aqui o programa e jogar para você também fazer um comentário, Cláudio. É válido pensar que é negativo ao atendimento quando não há endereço fixo, uma vez que isso não é obrigatório, não deixa de configurar discriminação aos profissionais de saúde que são atendidos, e os profissionais de saúde que atendem pelo SUS precisam ser informados disso. Nessa elucidação precisa acontecer. Cláudio, para a gente fechar aqui o programa, como é que você percebe o caminho para frente, assim, né? A gente sabe que é uma construção. O que fica dessa conversa toda que a gente teve, para a gente deixar para quem está em casa assistindo, principalmente profissionais da tradição circense, né? Que a gente pode olhar para o futuro e imaginar que a gente tem um caminho a percorrer aí. Eu sou tenho um olhar crítico para as coisas da vida, mas é um olhar bem do esperançar, né? Que não é o mesmo da esperança, que fica passiva, é o esperançar freiriano mesmo,
sabe? E talvez por desvio de prática e de profissão, eu enxergo esse processo todo no qual eu meio que me envolvi desde 2000 para cá, já tem anos, né? Bastantes anos, como um enorme processo de ensino-aprendizagem nosso mesmo. Eu lembro quando a gente começou, só pelo lado do circo, por exemplo, era uma dificuldade enorme, porque era circense de escola desconfiando de circense tradicional, circense tradicional desconfiando de circense moderninho, né? Circense moderninho, aí trabalhador de circo desconfiando de dono de circo falando mal de todos os outros, aí tinha o circo social, nem se fala, o tal do circo social, o chamado circo social. No primeiro documento do MINC aparece registrado, pretinho no branco, o chamado circo social. A gente nem existia direito ainda, então esse processo todo foi um processo de mediação, né? De mediação social, cultural e política, que a gente se envolveu de corpo e alma. Hoje em dia, não dá nem para comparar o quanto a gente avançou nisso. E na construção dessas políticas também. Foi assim que foi feito o Plano Nacional de Circo, né? Eu queria resgatar assim, o que o Xerém está trazendo é base, sabe? Juntar. Não só no campo dos desejos, mas junta lá, senta o Ministério da Saúde, senta as ministras aí, vamos conversar. Porque sem juntar saúde e cultura não tem muito como, né? Planejamento, vai ter que repensar tudo. Eu estou também esperançando, né, nessa retomada da cultura, nessa retomada da saúde. A gente sabe que tem muito a ser reconstruído ali, depois desse cataclismo que passou pelo país, né, foram várias tragédias, mas isso precisa de uma retomada também da memória do que a gente vinha, desse aprendizado contínuo, do que a gente vinha construindo, dessa possibilidade de construir junto com as populações afetadas, de construir junto... Assim, e de repensar também os sistemas internos e o como se faz. Eu queria trazer uma questão talvez um pouco polêmica, delicada, mas assim, Só se for bem rapidinho, muito rapidinho. Quando a gente fez parte do processo de construção do Plano Nacional de Cultura, como parte da sociedade civil, eu lembro que uma das coisas que mais me chocou foi a dificuldade enorme do Pacto Federativo, né? E uma coisa é você querer fazer a política e o SUS é isso. Não dá para desconsiderar. Mas é ali, então, onde a gente precisa colocar a prioridade e pensar, quando o município faz parceria público-privada, a gente tem que cuidar que os sistemas informatizados não fiquem segmentados, porque senão não tem como resolver. Eu vou te interromper, porque isso já dá mais um programa, Cláudio, mas é maravilhoso. Eu acho incrível essa reunião que a gente fez aqui, que a cultura e a saúde dialoguem cada vez mais. Bom te ouvir, Lilian. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela forma como você acolheu tudo que foi trazido aqui. É isso, é construção, e espero que a gente tenha prazo longo para poder trabalhar com isso e construir políticas cada vez melhores. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. Olha, já o programa está no site, compartilha com seus amigos, não deixa essa pauta morrer aqui. Vamos compartilhar esse assunto que é super importante. Eu te vejo no próximo programa. Até lá.